Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez na estrada, hoje em plena segunda-feira, dia 17 de junho desse ano de 2024, passando-lhe aqui para trazer-lhes uma palavra de Deus, tá certo? Apocalipse, livro das Revelações, capítulo de número 19. Poderíamos dizer que nós estamos aqui em Apocalipse 19, aproximando-se do término, da conclusiva, da vitória final. Na verdade, nós estamos aqui aproximando-nos da consumação, daquilo que profeticamente a Bíblia já vem desenhando, apresentando, que é justamente a palavra de Deus no que tange, no que refere-se à vitória final de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós somos sabedores de que Jesus Cristo, nosso Senhor, é vencedor. Nós somos mais que vencedores nele, somente nele. Então, Apocalipse capítulo 19, verso 11, disse João: "E vi o céu aberto." Essa é a minha esperança, ver o céu aberto. E vi o céu aberto. Precisamos ser como Débora, a juíza. Precisamos atender o povo debaixo do céu aberto. O céu precisa estar aberto sobre nossas cabeças. Que o céu esteja aberto quando eu pregar. Que o céu esteja aberto quando eu liderar. Que o céu esteja aberto sobre mim. Precisamos atender a céu aberto. Capítulo 19, verso 11. "E vi", disse João, "o céu aberto. E eis um cavalo branco." Não pode ser confundido nem o cavalo nem o cavaleiro com aquele do capítulo 6. "E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro." Não basta ser fiel, é preciso ser verdadeiro. Existem pessoas que até são fiéis, mas a sua fidelidade não está pautada naquilo que é digno de ser considerado como verídico. Fiel e verdadeiro. E julga, e peleja, e faz tudo isso com justiça. 12. "Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo." Então a Bíblia não glorifica a Deus apenas no que revela, mas também no que oculta. Então aqui no verso 12 você tem um ocultar. Existe um nome escrito, que ninguém sabe, exceto ele mesmo. Verso 13, "E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é o que, gente? A palavra de Deus." João chama de verbo. Ele é a palavra de Deus. Ele não é um verbete, ele é o verbo. Ele é a palavra de Deus. Parece ser maçante, parece até ser descabido, parece ser desnecessário, e alguém pode ter até como repetitivo, mas acredite, não é. E se o fosse, as melhores coisas e as boas coisas merecem sim, serem repetidas. Queridos, eu tenho falado ao longo dos quase 20 anos que prego a boa palavra do bom Deus, que tive a grata alegria de receber esse chamado, essa vocação. Pregação não é hobby, pregação não é status, pregação não é profissão, pregação é chamada, é chama que arde. E só quem exerce o ministério sabe o quanto isso é custoso, sabe o que é abnegar-se. O maior vitorioso, acredite, não é aquele que vence exércitos. O maior vitorioso não é aquele que vence o outro. O maior vitorioso é aquele que vence a si mesmo. Nessa caminhada, nessa jornada, quantos já começaram a pregar? Uns diminuíram-se, Foram diminuindo lentamente a marcha. Outros, infelizmente,
começaram a marchar de outro modo. Outros começaram a regredir, porque são poucos aqueles que de fato entendem o peso da chamada, a responsabilidade dela, a vida de abnegação, vencer a si mesmo, assumir a tribuna com responsabilidade, cônscio do seu ofício que lhe fora outorgado, às vezes cansado, mas e daí? Às vezes exausto, mas e daí? O povo que está ali precisa ouvir uma palavra. Jesus não é o louvorzão de Deus. Eu não estou aqui diminuindo o louvor. Jesus é a palavra de Deus. Jesus não deixou-nos aqui por intermédio dos profetas, por intermédio dos apóstolos. Você não tem um inário sagrado. A harpa, eu como assembleano que cantamos, é nominada como harpa cristã, mas a Bíblia, ela é sagrada. Os hinos vão modelando-se, os hinos vão alterando-se, mas a Bíblia não, ela é inalterável. Então eu não estou aqui como pregador do Evangelho, né, dizendo-lhe isto, a fim de que você pense do seguinte modo: ele fala isso porque ele é pregador. Pouquíssimas pessoas amam mais a música do que eu. Pouquíssimas pessoas. Eu não posso ver um violão parado, gente. Eu tenho que arranhar um violão. Eu não posso ouvir alguém cantando. Eu tenho que cantar. Às vezes eu vou pregar e eu preciso, né, irmão? Aqui é a parte física da coisa. A voz acaba sendo a minha arma. E eu deveria conter-me, mas não consigo. Eu amo louvar ao Senhor. Eu passo o dia inteiro cantando. Minha esposa, minha filha, as pessoas que são mais próximas a mim sabem disso. Eu amo louvar ao Senhor. Mas, gente, eu não posso descuidar-me disso aqui. Jesus é a palavra de Deus, imutável. Não é o louvor, a musicalidade, que julga o parâmetro, a palavra pregada. Não, mas é a palavra que julga, que credencia a música que cantamos. E agora eu vou dizer algo terrível. Você observou que eu não falei nenhuma novidade? Você observou que tudo que eu estou falando aqui você já está cansado de ouvir? Não é nenhuma novidade, não é a nossa pretensão. Mas parece que algumas coisas precisam ser lembradas e eu vou tocar e bater nesse assunto a fim de ser pertinente, relevante. É preciso, é necessário. Louvor. Quando nós louvamos a quem? A Deus. A eternidade haverá nela louvores, não pregação. Porque os anjos não pregarão se converter, não precisarão se converter. Os salvos já estarão sendo salvos. E são salvos pelo quê? Pela palavra, não pelo louvor. São salvos, somos salvos, fomos salvos, seremos salvos, fomos salvos na alma, no espírito. Estamos sendo salvos na alma, no espírito. Seremos salvos completamente no corpo. E para quê? Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos para louvar a Deus. Mas não pelo louvor a Deus, e sim pela palavra de Deus. É difícil entender isso? Eu fui salvo pela palavra, para o louvor. Eu não fui salvo pelo louvor para a palavra. Eu fui salvo pela palavra. Vós já está limpo, disse Jesus, não pela música que vocês cantam, não pelo louvor, mas pela palavra. E conhecereis o louvor, e a palavra, e ela vos libertará. O louvor muitas vezes precisa passar por um critério, muitas vezes as letras você sabe, aquelas letrinhas, você sabe. Eu não vou ser aqui um crítico de plantão, mas a palavra não. Toda a palavra de Deus é inspirada, 2 Timóteo 3,16, inspiração plena. A palavra de Deus é pura, Provérbios 30, verso 5.
Existem louvores à palavra, e a palavra firma, credencia o louvor. Eu não estou dizendo aqui que esta ou aquela é insignificante. Não, eu estou dizendo apenas que a palavra tem o seu lugar. E ela é a palavra, e ponto. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Os louvores bíblicos, cristãos, genuínos, necessariamente, caracteristicamente falando, devem ser para Deus. Hoje eu sei, estão louvando para os homens, mas não devem ser. Louvores precisam ser entoados a Deus, porque só Deus é digno de louvor. E quem me diz isso? A sua palavra. Será que alguém não está gostando muito da palavra e opta pelo louvor? Porque o louvor que se ouve é enganjamentos, é aos homens, é aqui na horizontal em vez de ser aqui na vertical? Será que é por isso que tem gente que parece que nasceu no dia da música, no dia do louvor? Gente, Salmo 117, menor salmo da Bíblia. Qual é o tema? Louvor. Salmo 119, maior salmo da Bíblia, maior capítulo, se bem que salmo não tem capítulo, isso é uma outra história. Qual é o tema? Palavra. O que a Bíblia me ensina? Ora, é simples, mais palavra, menos louvor. Mas será que, eu estou preocupado com isso, será que a gente tem ouvido menos palavras justamente por isso? Porque alguns hinos, algumas músicas, que tem uns que não parecem hino, né? Tem amassageado tanto o ego humano, enquanto a palavra vem confrontando. Eu não sei o motivo. Eu tenho outros vídeos no canal aqui que eu falo Bíblia, Bíblia, Bíblia. Tem um até com esse tema, Bíblia, Bíblia. Gente, Bíblia, palavra de Deus. Nós somos chamados para tanto. Eu só tenho essa era, essa geração, eu só tenho essa vida, eu só tenho esse tempo. Cantar, nós vamos ter eternidade inteira para cantar, para louvar, para adorar, para bendizer a Deus. E eu não estou dizendo com isso, você que tem o ministério do louvor, da música, você que não é levita, pelo amor de Deus, né? Levita só se você nascesse em Israel ou se você anda levitando por aí. Você é um sacerdote que canta, primeiro Pedro 2:9. Então você que canta, que ministra, que adora a Deus, não sinta-se inferiorizado. Pelo contrário, essa minha fala põe-me na qualidade de pregador ainda mais no compromisso. Porque eu tenho dito, e vocês que me acompanham, eu prego muitas campanhas de louvores, campanhas de louvor, sabe do que eu estou dizendo, eu prego para músico, vocês sabem o que eu estou dizendo, e vocês sabem o quanto eu tenho dito isso, e o quanto eu sou defensor dessa classe. Eu digo insistentemente que o louvor cristão não é apenas, gente, o louvor cristão não é apenas um preparativo para a palavra. Não, é mais do que isso. O louvor cristão, gente, em nome de Jesus, eu sempre tenho dito isso. Quando eu vejo alguns pregadores despreparados, desmunidos, desqualificados, que não preparam-se devidamente como deveriam, eu digo isso aos cantores. Sabe o que eu digo a estes? Eu digo o seguinte: se muitos pregadores conhecessem seu instrumento, Bíblia, como vocês manejam bem os seus instrumentos musicais, sejam instrumentos de corda, percussão, enfim, indiferentemente do instrumento que você louva a Deus, se nós pregadores realmente conhecêssemos a Bíblia como vocês conhecem os seus instrumentos, acreditem, nós não ouviríamos tantas bobagens como nós ouvimos. Eu tenho dito insistentemente, poucos músicos recebem prebenda, auxílio financeiro para exercerem o seu ministério, sendo que o Antigo Testamento respalda isso e diz que os dízimos serviam também para a manutenção dos cantores. Eu sou extremamente favorável que tenhamos, claro que nem todos que cantam, assim como nem todos que pregam, serão remunerados, isso é óbvio,
isso é óbvio. Mas eu sou muito favorável que haja alguém, se o campo tiver condições, porque há campos eclesiologicamente falando que a gente sabe que não tem, mas que tenham pessoas remuneradas para isso, para manifestarem seu ministério em tempo integral a fim disso. Então, eu amo a música, eu amo o louvor. A Bíblia fala que louvar a Deus é decoroso, quão gostoso, quão bom é louvar ao Senhor. O último salmo termina com louvor, mas o primeiro salmo é um louvor à Bíblia. Então, gente, cada qual no seu devido lugar. Saibam, se dependesse de mim, eu não seria pregador, eu seria cantor. Só que isso não vem de baixo, vem de cima. Não vem da terra, vem do céu. Não vem do homem, vem de Deus. Querido, querida, Bíblia. Não sinta-se pormenorizado se o seu ministério não for voltado à pregação da palavra de Deus. Eu não estou diminuindo-te por ocasião disso. A palavra de Deus tem seu devido lugar. A música na igreja tem sua devida necessidade. Sempre os respeitei. Só que eu não posso diminuir o instrumento que Deus escolheu para comunicar-nos as mais preciosas e poderosas verdades. Eu estou falando-lhes da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu leio muitos livros, mas somente um livro me lê. Palavra de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Minha oração é que você ame a Bíblia, conheça a Bíblia. Todos os demais ministérios, todas as demais atuações, todas as lides, tudo que se faz, quer comais, quer bebais, tudo que se faz. 1 Pedro 4,11, quem administra, quem fala, é tudo de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Eu respeito o louvor porque a palavra respeita. Eu respeito a autoridade constituída porque a palavra respeita. É ela que me norteia. Então não posso fazer menos do que isso. Amar, pregar, vivenciar, enfatizar. Palavra de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Se eu escolher outro mecanismo que não seja a pregação, eu estou dizendo, Jesus, o Senhor se equivocou. Jesus é o Verbo, não é a poesia. Jesus é o Verbo, não é a música de Deus. Jesus é o Verbo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Reitero, não estou menosprezando o ministério da música. Só estou dizendo-lhe que palavra de Deus, primazia, palavra de Deus, não dos homens, de Deus. Ah, você está criticando porque existem louvores que fazem um desserviço. Tá, e as pregações não existem? O fato de ter cantores mal enganjados, com maus testemunhos e coisa do tipo, não diminui o poder e o efeito do louvor. Assim como o fato de terem pregadores que comprometem, a pregação bíblica genuína, também não diminui o poder da palavra de Deus. Louvor tem seu determinado poder. Como disse, como assembleiano, tem aqui a harpa cristã. Outras denominações têm o cantor cristão. Mas sagrado é só a Bíblia. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus é só um pensar. Estendeu-se. Fazer o quê? É Bíblia, gente. Bíblia. Medita nela de dia, de noite. É Bíblia. Quer andando. Diz-nos a Bíblia no livro de Deuteronômio. Escreve. Ata-o. Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se não é inscrito no canal, faça isso. Se puder e quiser replicar método de evangelismo gratuito, plataforma de longo alcance, use para nosso proveito próprio? Não. Use-o para que a palavra de Deus alcance outras vidas. Tá bom? Bíblia, sempre Bíblia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não magoa o coração com o gordinho. Nós só amamos e queremos a Bíblia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.